aleluia, que a cada momento, como diz o Salmo 150, podemos adorar o Senhor. Todo ser que tenha fôlego, louva ao Senhor. E nesta noite nós temos fôlego de vida. Nesta noite nós conseguimos respirar. Então nesta noite não perca a oportunidade de adorar o Senhor, de agradecer o Senhor, por estarmos aqui nesta noite na presença dEle, por você estar aí no seu lar nos ouvindo nesta noite. Agradeça o Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, obrigada. Obrigada pela oportunidade de vida. Quantas vidas se perderam, quantas vidas já se foram, e nesta noite nós temos o privilégio de estarmos aqui. Nós não sabemos daqui 1 minuto, daqui 10 minutos, mas nesta hora nós temos o privilégio de estarmos aqui louvando e engrandecendo o nosso Deus. Então feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós já louvamos, nós já engrandecemos, nós já exaltamos o Teu santo nome. Papai querido, agora vem a melhor parte, que é a Tua palavra. A Tua palavra que nos cura, a Tua palavra que nos liberta, que nos transforma, e a Tua palavra que vai nos dar salvação. Papai querido, eu apresento o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra nesta noite. Papai querido, desde já quebra todas as barreiras, toda investida, toda seta, tudo que não provém do Senhor contra a vida do teu pequeno nesta noite, mas que a ousadia do Senhor, que o fortalecimento do Senhor venha ser derramado sobre a vida dele nesta noite, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença, que a tua glória seja manifesta através da vida do teu servo. Papai querido, e eis-nos aqui. Fala com a tua igreja nesta noite, amém? Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós estamos aqui na sexta-feira, reunidos, para nos alimentar da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Provérbios 1. Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Provérbios capítulo 1, versículo 20. E que o Senhor venha nos guiar sobre essa palavra, nos dar um entendimento espiritual e nos fortalecer em nome de Jesus. A palavra de Deus fala assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio? E vós, loucos, aborrecerei o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor. E vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará,
e a prosperidade dos loucos destruirá. Mas o que me dar ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Ah, Deus é maravilhoso. Através da palavra de Deus é que nós vamos conhecendo aquilo que Ele tem de melhor para nós. Assim como Jesus Cristo, quando chega à beira do mar e vai escolhendo os seus discípulos, Pedro, André, João, Tiago, e cada um deles mostrando para nós que quando nós temos um encontro com o Senhor, quando Ele encontra conosco, porque é Ele que nos escolhe, o que nós devemos fazer é agarrar essa oportunidade e seguir esse caminho, não importando tão distante ele seja, ou tão dificultoso ele seja. Mas sempre no final desse caminho, Deus tem o melhor para cada um de nós. Assim foi na vida de todos esses discípulos que andaram com o Senhor, na vida desses reis que aprenderam com a palavra, que obedeceram, tiveram momentos de queda, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus, mostrando que nós não somos perfeitos, e que nós mesmo no conhecimento da palavra erramos, mas Deus está com a palavra para nos fortalecer de novo, e nos levantar e continuar mostrando o caminho, e falar para nós, continue seguindo esse caminho. Esse livro de Provérbios, onde o autor foi Salomão, um homem muito sábio, um homem a qual, ao invés de pedir ouro e prata quando estava no caminho com Deus, ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria e tudo o que ele não pediu, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós sermos construídos. Assim foi na vida de Salomão. Salomão teve uma sabedoria grandiosa, andou com Deus, fez uma casa de oração para o Senhor, o templo de Salomão. E Deus recebeu esse templo e habitou junto com esse povo. Mas num determinado ponto da vida de Salomão, ele começa a se perder na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida. Mostrando para nós termos cuidado com essa palavra, que se nós estivermos sempre firmados nela, nós estaremos protegidos, porque ela tem poder para proteger cada um de nós. O importante não é você se entregar, mas o importante é você se entregar a Deus e continuar essa caminhada, porque é uma caminhada que ela não tem fim, ela é infinita para o crente, porque Deus tem a vida eterna para cada um de nós. Então não basta a gente olhar o amanhã ou depois da manhã, a gente tem que olhar o dia de hoje e fazer a vontade de Deus hoje. Isso nós estamos fazendo aqui hoje, pregando essa palavra para que corações venham abrir e o Senhor Jesus venha entrar dentro e venha transformar a vida de vocês, assim como Ele transformou a nossa vida e assim como Ele transformou a vida desses grandes homens que andaram com Ele. Moisés, para ser trabalhado na palavra de Deus, ele teve que ir para o deserto, ele teve que esquecer que era neto de Faraó. Deus primeiro coloca Faraó para ensinar nas escolas, para dar conhecimento a Moisés, porque precisava dele para escrever o Pentateuco, para escrever Gênesis, Êxodo e tudo mais que eles estavam vivendo. Mostrando para mim e para você que para Deus nada é impossível. Quando Ele escolhe alguém, Ele trabalha na vida dessa pessoa para fazer a sua vontade e fazer a sua obra, e não adianta fugir. Não adianta você tentar ser igual Jonas, tentar se desviar daquilo que Deus tem para você, porque se você entrar no caminho que não é de Deus, Ele coloca você dentro de um peixe, sacode você lá dentro durante 3 dias e depois
joga você para fora e fala: e agora você vai pregar a minha palavra ou não? E é tão maravilhoso andar nos caminhos do Senhor, enfrentar obstáculos, enfrentar todas as batalhas, sabendo que Deus está no meio de nós. Isso é ter sabedoria, porque a palavra fala: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Em Êxodo 2, a palavra de Deus fala assim, vamos entender essa palavra maravilhosa. Êxodo 2, a palavra de Deus fala assim: Êxodo 2, 23. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouvindo Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus de seu conceito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os a Deus. A palavra de Deus fala que depois que José faleceu e outro faraó assumiu, ele pega aquele povo que já tinha se multiplicado e coloca esse povo como escravo do Egito. E durante 400 anos esse povo trabalhou arduamente, aprendeu os costumes egípcios, provavelmente adoraram também os deuses deles, e por isso Deus permitiu que eles ficassem naquele lugar para mostrar para eles quem era o Deus verdadeiro. Porque para você conhecer a paz, antes tivemos que conhecer a guerra para nós valorizarmos o que é a paz. Para conhecer o bem, tivemos que conhecer o mal para valorizar o que é o bem, através dos mandamentos de Deus. Esse povo, durante muitos anos, provavelmente, clamaram a Deus, e num determinado momento, Deus opera na vida desse povo e torna eles livres, assim como Ele fez na vida de cada um de nós, porque hoje também somos libertos. O mundo não nos cativa mais, porque nós somos de Deus, nós somos servos verdadeiros do Senhor, nós andamos sob essa palavra, somos transformados pela palavra do Senhor, recebemos o Espírito Santo do Senhor através de nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, por tudo aquilo que Ele fez na cruz. E agora nós somos justificados perante Deus, e podemos receber o próprio Espírito do Senhor. E é esse Espírito que nos dá sabedoria, é esse Espírito que nos dá conhecimento, é esse Espírito que nos dá os seus dons, para que a igreja cresça e transforme vida de pessoas através da palavra de Deus. Tem que ter fé no coração, porque Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa com o tempo, às vezes a gente ora e pensa que Deus não está ouvindo nossas orações, mas se você ler toda a palavra de Deus, você vai ver que Deus estava com seus ouvidos, ouvindo todos esses grandes homens que clamaram e receberam aquilo que tinha pedido. Foi assim na vida de Pedro, quando clamou a Jesus Cristo para andar sobre as águas, e o Senhor Jesus, sendo Deus, falou: venha Pedro, mostrando para ele: nada é impossível, se você crer em mim, você também vai andar sobre as águas. E quando aqueles discípulos que não tiveram coragem de andar com Pedro, mas quando viram aquilo acontecer, a fé cresceu dentro deles também. São através de pessoas como essas que estão na palavra de Deus, é que a nossa fé também vai crescendo e nós vamos tornando como eles, pregadores do Evangelho para salvar almas. Porque Jesus falou: aquele que crê na minha palavra e andar no meu caminho fará tão coisas grandiosas como eu fiz, ou maiores, porque eu estarei ao lado do Pai. E é isso que nos motiva a continuar caminhando, não importando com dificuldades, porque quando nós estávamos no mundo, também passávamos por essas dificuldades.
e não tínhamos Deus, porque nós não sabíamos clamar a Deus, não tínhamos o conhecimento de Deus, porque ninguém ainda tinha apresentado Ele verdadeiramente como a palavra apresenta para nós. E agora nós somos justificados e nós conseguimos ver aquilo que Deus faz. Assim como Jó falou no finalzinho da sua palavra: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. Mostrando que é nas dificuldades é que nós vamos tendo intimidade com Deus, aprendendo a confiar naquilo que Ele tem para cada um de nós. Ele teve toda um tempo na vida de Salomão. Ele falou para Salomão não se envolver com as mulheres de outras nações, porque elas iam perverter o coração dele, e ele ia parar de adorar Deus de verdade. Mas Salomão, com toda aquela sabedoria, com todo aquele conhecimento, deixou com que a concupiscência e a soberba falasse mais alto, e isso foi afastando, mostrando para nós termos cuidado. Por isso que a palavra de Deus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque essa palavra tem poder, e ela nos dá sabedoria e conhecimento para que nós aprendamos a dar um passo após o outro, respeitando tudo aquilo que Deus nos mostra e fala com cada um de nós. Quando esse povo clama a Deus, Deus já estava trabalhando no coração de Moisés. Moisés já tinha tudo aquilo que Deus precisava de conhecimento, mas Moisés precisava de aprender algo que ele não tinha aprendido lá no Egito: humildade, ser simples. A palavra de Deus fala: sejais simples como a pomba e astuto como a serpente. A simplicidade é que faz com que nós aprendemos a valorizar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se você não for humilde, se você não aprender a deixar Deus falar, se você não for humilde, você nunca vai ouvir a voz de Deus no seu coração. Foi por isso que Judas Iscariote entregou Jesus Cristo, porque o coração dele estava na soberba, ele estava pensando no ouro e na prata, ele estava pensando em guerras, e Jesus estava mostrando para ele amor. E provavelmente ele pensou: como que o amor vai vencer uma batalha? E Jesus mostra para nós, porque ele venceu a maior de todas as batalhas, amando cada um de nós. Foi assim que ele venceu a serpente. Quando foi crucificado, quando todos acharam que tinha perdido, que acabou a história, Jesus Cristo é só mais um profeta, e Jesus ressuscita e mostra: eu sou Deus, eu venci a morte agora, e se vocês olharem dentro do meu coração agora e me colocarem como seu único, suficiente Salvador, eu também vou acordar cada um de vocês, vocês também terão essa vida eterna. Esse é o intuito das igrejas: levar para o reino dos céus. Quando Moisés começa a aprender da palavra, porque nós só aprendemos com pessoas que têm o conhecimento, porque é passado de geração a geração, pessoas que aceitaram a Jesus como seu único suficiente Salvador, fala para nós aceitarmos também, nós continuemos passando isso para as outras pessoas entenderem. Saiba que Deus opera em tudo na sua vida. Ele opera na sua área financeira, Ele opera na sua área da saúde espiritual, Ele trabalha você num todo e te faz crescer e mostra para as pessoas: olha o que eu fiz na vida desse povo meu. É só você olhar a história de Davi, tão pequeno, no fundo das malhadas, né? Estava em casa quando Samuel vai ungir. E no momento que ele chega e Deus fala para Samuel: este é o meu escolhido, é o menorzinho da casa, porque eu faço o pequeno ficar grande, eu faço o humilde crescer, aquele que for humilhado será exaltado.
E aquele que for exaltado será humilhado. E a palavra de Deus, e ela tem poder. Quando Moisés se torna simplesmente simples, humilde, já não era mais o neto de Faraó, já não tinha aquela grandeza que ele tinha antes, já não olhava as coisas materiais com aquele valor que ele dava antes, porque Jetro estava ensinando para ele o verdadeiro sentido de Deus, da palavra de Deus. Transformação. E quando a humildade vai aumentando e a simplicidade, ele cuidando das ovelhas do seu sogro. Porque antes ele achava que era um escolhido por Deus, porque a história dele, todos tinham contado, foi jogado num cesto embetumado num rio cheio de crocodilos, e a filha de Faraó pega ele para cuidar. Todo o povo começa a clamar: esse vai ser o nosso Salvador, porque não tem lógica uma coisa dessa acontecer se não tiver um milagre, se não tiver a mão de Deus. Mas depois de um determinado tempo, deixam de acreditar, porque nós queremos as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, e Deus tem a maneira certa de trabalhar nos nossos corações. Ele tem o tempo certo para nós sermos transformados. Ele tem o tempo certo para trabalhar a sabedoria em nós. E lá naquele deserto, quando Moisés achava mais que não era esse escolhido a qual ele achava antes, porque como ele poderia vencer uma batalha e libertar o seu povo aonde ele estava num deserto? Se nem quando ele estava lá com o Faraó ele não conseguiu no Egito, muito menos agora no deserto ele vai conseguir libertar aquele povo. Mas quando ele deixa de acreditar em si mesmo, a sarça aparece queimando na sua frente, e Deus fala com ele: agora você está pronto, porque agora você não confia mais em você, agora você vai confiar em mim, porque é Deus que tem todo o poder. É Ele que abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre, e através dessa palavra, Ele nos guia, e nos molda, e nos transforma. Ele tira a tristeza que está no nosso coração, colocando alegria. Ele tira o medo e coloca coragem. Não importa a dificuldade que você estiver passando, cada um de nós temos a palavra para nos continuarmos caminhando para frente, porque o povo de Deus sempre anda para frente, lembra disso? Não importa se é deserto, se é 40 anos no deserto, não importa se é construindo uma arca onde nunca tinha chovido, se é mais de 90 anos, mas se Deus estiver no negócio, vai acontecer. E vai acontecer a obra aqui nesse lugar, porque Deus também está nesse negócio, não importa com o tempo. Isso é ter sabedoria. Sabedoria é quando nós aprendemos a esperar o tempo de Deus. E quando a sarça começa a queimar e ela não queima, mas não se destrói, se consome, Moisés vê aquele grande acontecimento e chega aproximando-se, e uma voz sai de lá e fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar que você pisa é terra santa. Agora Moisés vai poder libertar o seu povo, porque agora ele tem um encontro com Deus. É através dessa palavra que nós vamos libertando as pessoas que estão perdidas nos vícios das drogas, da bebida, da prostituição, e o Senhor não tem limite para libertar esse povo. Basta crer e ter fé e continuar caminhando, e Ele é quem faz o milagre no meio de nós. E Moisés acredita. Primeiro ele reluta, fala que não tem voz, fala que é gago, fala que não tem condições, mas o Senhor vai mostrando para ele, vai dando poder para ele, e vai fortalecendo, encorajando. E é assim que Ele faz no meio de nós.
Não importa com as dificuldades que você estiver passando, se você tiver Deus, elas nem existem. Foi por isso que Davi venceu todos aqueles obstáculos e Moisés também, porque não olharam pelos obstáculos, olharam para Deus. E Moisés desce para o Egito com toda aquela coragem no coração, porque tinha ouvido a voz de Deus falar dentro dele. E sozinho ele entra dentro do Egito e olha para o faraó e fala: liberta meu povo, meu Deus mandou você libertar o meu povo para pregar culto no deserto. Porque é no deserto é que nós desprendemos das coisas que são oferecidas pelo mundo, o dinheiro, a concupiscência, a soberba. O deserto hoje para as igrejas é oração, é você orar incessantemente, jejuar. Isso vai dando poder na palavra de Deus, e essa palavra tem poder para libertar outras pessoas em nome de Jesus Cristo. E Deus tira toda aquela nação que estava cativa, mostrando para mim e para você que não tem limites se nós tivermos fé no nosso coração. Assim foi na vida de todas essas pessoas que andaram e creram e acreditaram. Acreditaram porque ouviram outras pessoas pregando a palavra para elas. Foi igual aquele cego que estava, vamos pegar Lucas aqui, né? Um cego onde Jesus estava passando, Bartimeu, acho que é Lucas 8. Não, é Lucas 8. Lucas 8. Não, será que eu enganei? É, cego Bartimeu. E Jesus estava passando com uma multidão, e um cego começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava clamando porque ele ouviu alguém dizer para ele que Jesus estava fazendo milagres no meio daquele povo, curando cegos, coxos, transformando as pessoas, libertando os cativos. E através daquele conhecimento, ele pede para que Jesus, o filho de Davi, tenha misericórdia dele. E até o povo que estava junto com Jesus olha para ele e pede para que ele fique calado. Mas aí mais ele gritou, mostrando para mim e para você, que quando nós começamos a andar no caminho de Deus, pessoas vão tirar você dessa vontade, porque o mal não quer perder você para a palavra de Deus. Mas através da fé desses grandes homens que andaram com o Senhor, vai fazendo com que o seu coração cresça poderosamente na fé, e você continue enfrentando os obstáculos. Porque quanto mais obstáculos nós vamos enfrentando e vencendo na palavra de Deus, mais nós nos tornamos espirituais. Fazer algo para que chame a atenção do Senhor Jesus. Porque quando chamamos a atenção, Ele para e fala com cada um de nós, assim como Ele falou com esse cego. Sabedoria. Deus deu toda a sabedoria para esse povo e conhecimento depois que libertou do cativeiro. Em Juízes, depois que eles tiveram a terra prometida entregue, depois de ter andado no deserto, depois de ter lutado, porque enquanto eles estavam lutando, a fé estava dentro do coração, foi na vida assim do povo junto com Moisés,
com Arão, com Calebe, com Josué. Mas quando chegamos no livro de Juízes, o povo já tinha as suas casas, já estava todo tranquilo, pararam de adorar a Deus. Mas quando eles paravam, Deus colocava uma dificuldade para eles lutarem e olhar para Deus de novo, porque na dificuldade é que nós olhamos para Deus. Lembra disso? É nos momentos difíceis é que o nosso coração está preparado para abrir para Deus entrar e fazer morada. Cada dificuldade, aquele povo crescia e adorava uma geração, adorava a Deus, mas aí vinha a próxima geração e já parava de adorar. Mas Deus estava sempre cuidando desse povo. E depois que eles falam que não queriam mais um rei, Deus como o rei deles, é que a coisa desanda. E por isso no livro de Provérbios, o Senhor fala: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Deus ensinou tudo isso para esse povo e para nós também Ele ensina. E através dessa palavra e desse conhecimento é que faça com que nós continuemos avançando na direção do Senhor. Não importando com as dificuldades, mas sim em alimentarmos cada vez mais para que nós tornemos espirituais cada vez mais na palavra de Deus. Por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e que nós continuemos firmados e agradecendo a Deus por nós estarmos aqui hoje, como diz a minha esposa, respirando, enquanto que muitas pessoas não tiveram essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus e partiram desse mundo sem o conhecimento e sem a libertação. E eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem precisa de oração? Então, amém. Vamos levantar nossas mãos para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós apresentamos o pedido de oração, nós apresentamos cada nome que está inscrito neste caderno. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, nós sabemos que o Senhor conhece a necessidade de cada um nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha alcançá-los com a cura, com o renovo, com o fortalecimento do Senhor, com a libertação do Senhor nesta noite. Papai querido, nós Te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Papai querido, alcança os irmãos que não puderam vir, que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a vida de cada um deles. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor, cada um que nos ouviu nesta noite. Que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Que a cada dia o Senhor venha suprir as necessidades materiais e espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.